Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Prof, espero que estejam todos muito bem aí, né? Se cuidando, todo mundo ansioso, né? Para que tudo isso passe e a gente volte à nossa vida normal, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos seguir firmes aí com o nosso ensino remoto de qualidade, né? Levando exatamente o que teria na escola para vocês aí em casa, né? No conforto dos seus lares, belezinha? Gente, só lembrando, né, que todos os profs estão sempre preparados para atender vocês, então se ficar qualquer dúvida, principalmente, né, a hora que está chegando perto de prova, assim, a nossa é quarta-feira, certo? Então, qualquer dúvida chama, vem falar com o prof, tá? Vem, fala que não está entendendo, pede para explicar de novo, tá bom? E estudem, tá, gente? Vamos estudar, né? Senão não tem milagre que aconteça sem esforço, beleza? Precisa dar uma estudadinha aí. Ok, meus queridos? Beleza. Gente, pega a lista aí que o prof pediu para vocês fazerem, né? Eu passei durante a semana aí a lista e pedi para vocês fazerem até ontem, né? Até domingo, para que hoje a gente corrigisse, né? E aí vocês vão ver se vocês estão entendendo a matéria mesmo, né? Se estão preparados para a prova, certo? Agora é a hora de ver se está tudo bem aí, se está tudo certo. Beleza? Então vamos lá. Galera, o primeiro exercício tem essa tirinha aí, né? Do Garfield, né? Então tá lá. Vou lhe dar algo que os gatos adoram, Garfield. Oba! Aqui está. Ele deu uma coisinha ali, pequenininha. Uma bolinha, sei lá. O que é isso? Aí o Garfield. Então, não era um automóvel? Tipo, um gatinho bem bonzinho, né? O Garfield. Gosta de carro, né? Enfim, rabugento. Galerinha, beleza. Não importa, tá, muito o humor da tirinha aí no caso, porque a gente vai analisar a gramática, tá? Então vamos lá. Galera, olha lá. Releia esse trecho da tira. Vou lhe dar algo que os gatos adoram, Garfield. Quantas orações tem nesse período? Galera, nós temos de contar, né, os verbos para ver quantas orações tem no período. Tá? Acontece que aí no começo, vou lhe dar, a gente tem uma locução verbal, né? Vou dar, ou darei seria, né? Então, aí conta um só, tá bom? Não vai contar uma oração no vou e outra no dar. Aí é uma oração só, ok? E aí depois tem a outra oração lá que tem o adoram, né? E a gente vê que o que aí está dividindo as coisas, certo? Então, qual é a resposta da A? Quantas orações tem aí? Uma, né? O vou lhe dar algo, e a outra que os gatos adoram. Então, nós temos aí na duas orações, certo? Beleza. A B. Este período composto é composto, né, por subordinação. Indique a oração principal e a oração subordinada. Galera, a oração principal é aquela que não tem a conjunção, que não tem o conectivo, ou nesse caso que não tenha, né, o pronome relativo. Aí já estou adiantando a C, certo? Então a primeira ali, vou lhe dar algo, né, é a oração principal. E a segunda, né, começa sempre no que, a oração subordinada adjetiva, né, no que, no qual, no onde, no pronome relativo, certo? É, nós temos a oração subordinada adjetiva aí, né? Que os gatos adoram. Ok? E aí, estão acertando já? Então, né? E a C. Que conectivo introduz a oração subordinada, né? Qual sua classe gramatical? Então, a oração subordinada é começada pelo que é um pronome relativo. Digam, nas orações adjetivas, o que sempre é pronome relativo? Sim, né? E aí, como é que você tem certeza que o que é pronome relativo? Você tenta trocar por o qual, a qual, né? Então, se você colocar o qual no lugar do que ali, vou lhe dar algo o qual os gatos adoram. Dá certo, tá? Dá certo. Por mais estranho assim que seja, funciona. Certinho? Vamos para a próxima? Fomos. Agora tem o textinho aí da 3, né, para a gente fazer o exercício 4. Leia o artigo a seguir que define o que é Páscoa dos cristãos. Páscoa. A Páscoa é uma festa móvel que costuma cair em março ou no começo de abril. É o 47º dia após o Carnaval. A palavra Páscoa vem de Passage, que significa passagem em hebraico. A Páscoa festeja a ressurreição de Cristo, a passagem da morte para a vida. Por isso, na Páscoa, tem coelhos e ovos. Eles são os símbolos da fecundidade, né, da vida. Beleza? Ok. Da Ruth Rocha. Galera, vamos lá para as questões. Releia. A Páscoa é uma festa móvel que costuma cair em março ou no começo de abril.
Essa frase é formada por um período composto por subordinação, né? Como é que a gente sabe que é subordinada? Basta você ver que não tem como falar uma das orações aí separadas, né? A primeira oração, você pode até falar, a Páscoa é uma festa móvel, tem sentido. Agora a segunda, não. A segunda, se você só falar que costuma cair em março ou em abril, o que é que costuma cair em março ou abril? Não dá para saber sem a outra oração, tá? Por isso que ela é subordinada à anterior. Tudo bem? Beleza? Galera, qual que é a oração principal e qual que é a oração subordinada? A principal, a Páscoa é uma festa móvel, e aí aquela que tem o que é a subordinada, né? Que costuma cair em março ou no começo de abril. Belezinha? Digão, é só ir antes do que ali separar? 95% das vezes, tá? Então é um ótimo chute, beleza? Se você quiser saber onde separar as orações, antes do que é quase sempre, tá bom? E a B, qual das orações contribui para restringir, particularizar, especificar melhor a informação que vem à frente ali, né? Explica o que vem depois do que, explica o que quer ser uma festa móvel, porque ela pode acontecer, né? Ou em março ou em abril, dependendo de quando é o carnaval, certo? Porque a Páscoa é 47 dias após o carnaval, por isso que é uma festa móvel. Então, qual que é a oração que explica melhor isso, né? O que quer ser uma festa móvel? A segunda, né? Então, a segunda oração aí, que costuma cair em março ou no começo de abril, explica bem o que é ser móvel, né? Nesse caso aí, particulariza, né? Restringe o sentido da festa. Beleza? Entendido? Então vamos. 5. Releia. A palavra Páscoa vem de Pesach, que significa passagem em hebraico, certo? Indique qual é a oração principal e qual é a oração subordinada desse período. Novamente, né, galera? Ah, Digão, é só eu ir lá no que, aí eu separo antes do que, olho a primeira ali que não tem o que é a principal, a outra é a subordinada. É isso, Digão? Isso. É assim mesmo, tá? Então, a que vem antes do que ali? A palavra Páscoa vem de Pesach. Tomara que seja assim, né, galera? A gente não sabe hebraico, mas lembra o inglês, assim, sei lá. Galera, e a segunda oração, que é a subordinada, é a que tem o que, né? Que significa passagem em hebraico. Beleza? Essa que tem o que aí é a subordinada. Show. Beleza. E a B? A oração subordinada desse período se refere a qual palavra da oração principal, né? Galera, Pesach, né? A gente sabe que o que, ele retoma o termo que veio antes, certo? Ele se refere, né? Ele faz relação com o termo anterior. Então, qual é o termo anterior do que aí? O Pesach, certo? Então, é essa palavra que está se referindo, é a passagem, né? Em hebraico. Beleza? Explica em vírgula. A explicativa em vírgula. Certo? Nesse caso aí, antes do que, tem vírgula, não tem? Sim, né? Então, se tem vírgula, é explicativa. E aí, por que que a gente consegue perceber, né? Que é só você ver o sentido. Quando, ali na frente, a intenção não é especificar o tipo de passage, né? Não tem um monte de passage e a gente está falando de um específico. A intenção não é restringir, né? A intenção aí é mostrar o significado de uma palavra que muita gente pode não conhecer, certo? Então, ela explica ali na frente o significado da palavra, né? Beleza? Por isso que ela é explicativa e tem a vírgula para provar isso para a gente, tá bom? Tem vírgula antes do que, é explicativa. Belezinha até então? Vamos em frente? Show. A 6. Olha lá. As orações subordinadas adjetivas estão destacadas nas frases a seguir. Classifique-as em adjetiva restritiva ou adjetiva explicativa. Olha lá. Cores têm vibrações energéticas que produzem mudanças químicas no organismo. Galera, essa que está destacada aí, tem vírgula antes do quê? Não. Se não tem vírgula, ela é o quê? Já responde aí. Adjetiva restritiva. A B. Faça um lanche leve meia hora antes do treino para ter energia. Uma boa opção é um sanduíche de atum ou peito de peru no pão integral, que é pouco calórico e fonte de proteína e carboidrato. Aí, gente, tem vírgula antes do que, não tem? Quando tem vírgula, ela é o quê?
explicativa. E pelo sentido você percebe, né, gente? Ele está explicando por que que é bom comer no pão integral. Porque ele é pouco calórico, né? Tem fonte de proteína, carboidrato. O negócio é um pão bisnaguinha, né? Tipo, bem fofinho, assim, aí você taca requeijão, taca Nutella. Delícia. Essas horas da manhã, hein? Pãozinho com Nutella. Galera, e a C? Nas orações do exercício anterior, você classificou as orações subordinadas adjetivas em explicativas e restritivas, certo? O que você observou em relação à pontuação? Né? O que o prof sempre fala para vocês, que distingue, né, uma oração adjetiva restritiva da oração adjetiva explicativa? Qual a diferença entre elas? Né? Como é que a gente percebe isso? Batendo o olho, assim. Na famosa vírgula, né, gente? O que acontece? A explicativa tem vírgula, a restritiva não tem vírgula, certo? Então, resposta é essa daí, né? As restritivas, que foi a que apareceu na A ali, não são separadas por vírgula, enquanto as explicativas, que é o que está na B, são separadas por vírgula, tá bom? Não pode esquecer. Se você está anotando aí do ladinho para fazer a prova, né? Deixa um post-it bem grandão, assim, ó, bem colorido. Explicativa com vírgula. Restritiva sem vírgula. Deixa o post-it aí colado onde você vai fazer a prova, beleza? Ok. Ok, Digão. Vamos lá, para a bendita. Essa bendita aqui, galera, só tem duas questões na prova sobre isso, né? Mas a gente precisa ficar bem ligadinho aí, porque tem todo aquele trabalho de colocar o que veio antes no lugar do pronome relativo, certo? Aí você vê qual é a função sintática que esta palavra teria ali. Galera, função sintática, vou lembrar vocês o que que é. Se é sujeito da frase, se é objeto, né, o complemento do verbo, se é direto ou indireto, se tem preposição ou não, certo? Se é complemento nominal, predicativo, agente da passiva, né, quando está na voz passiva. Enfim, é isso, tá? É você encontrar a função sintática que a palavra tem ali, quando ela está no lugar do que, no lugar do qual, no lugar do onde. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a equipe que venceu o difícil Campeonato Brasileiro recebeu o prêmio. Se você pegar a equipe e colocar no lugar do quê, né, você tem que fazer todo esse trabalho de pensamento assim para achar a resposta. Colocou a equipe no lugar do quê, fica a equipe venceu o difícil campeonato. Se você escrevesse a frase desse jeito, a equipe venceu o difícil campeonato, a equipe seria o sujeito, não é? Se você colocar a equipe ali no lugar do quê, a equipe vai ser o sujeito do verbo venceu, certo? Então, o que também é sujeito, tá? Você pega o termo que veio antes, coloca no lugar do que, vê a função sintática que essa palavra teria aí, no lugar do que, e essa vai ser a mesma função do que, tá bom? Então, colocou a equipe ali no lugar do que, fica a equipe venceu. A equipe seria o sujeito, não seria? Então, o que também é, beleza? Sujeito. A B. A empresa a qual compramos está se desenvolvendo muito bem desde o ano passado. Galera, a mesma coisa. Você pega a empresa e coloca no lugar do a qual, certo? Se você colocar ali, pega um papel aí, uma caneta, um lápis e faz isso. Risca a qual e coloca a empresa. Aí fica assim a frase, a empresa compramos, certo? Ah, Digão, tá estranho, posso inverter? Posso falar compramos a empresa? Pode. Sujeito nós, compramos o verbo, quem compra, compra algo. Né? Essa coisa que a gente compra é um objeto. Objeto, nesse caso, direto, porque não tem preposição, certo? Então, se você colocar a empresa ali no lugar do a qual, vai ser a coisa que a gente comprou, não é? A coisa que a gente compra é objeto, beleza? Então, esse a qual aí está no lugar do objeto, ele também é objeto, ok? Direto porque não tem preposição. Beleza. A outra. Na semana passada li o livro que tu escreveste. Beleza? Galera, esse que está retomando o livro, não é? Se eu colocar o livro no lugar do que, fica o livro tu escreveste, ou tu escreveste o livro. Tu, sujeito, escreveste o verbo, quem escreve, escreve alguma coisa. O que ele escreveu? O livro. Né? Então, o livro é o objeto, a coisa que ele fez, é a mesma coisa do de cima.
certo? Em cima nós compramos a casa, embaixo tu escreveste o livro, certo? Esse que aí está no lugar do livro. Se o livro é a coisa, escrita é o objeto, e o que está no lugar dele, então ele também é objeto direto, ok? Tudo bem? Estão acertando? A D. Devemos desenvolver a paciência, que é a maior virtude de todo ser humano. Galera, o que está retomando paciência, certo? Então, se você colocar paciência no lugar do que, fica paciência é a maior virtude de todo ser humano. Se você colocar paciência no lugar do que, fica paciência é a maior virtude. Então, paciência seria o sujeito, não é? Depois vem o verbo é e o predicativo aí na frente. Beleza? Então, se você colocar paciência no lugar do que, paciência vai ser o sujeito. Então, o que é sujeito da frase, tá? É sempre esse mecanismo, tá, gente? Pega a palavrinha que veio antes, coloca no lugar do pronome relativo. A função que ela tiver ali é a mesma função do pronome relativo, tá? Ok. E ontem caiu a chuva a que se referiam os maiores especialistas de meteorologia. Galera, quando tem a que ou de que, só podem ser duas coisas. Ou é objeto indireto, porque tem o a ou de ali, que é a preposição, tá? Ou complemento nominal. Aí você tem de ver se a coisa que veio à frente é verbo ou é nome que está completando, tá? Então, nesse caso aí, os maiores especialistas de meteorologia se referiram à chuva, não é? Não é isso, gente? É, né? Então tá. Se você colocar a chuva no lugar do a que, seria a chuva se referiram, ou se referiram à chuva. Beleza? Então, quando você tem um complemento do verbo referiram, né? Você tem um complemento com preposição, como é que chama isso? Completa o sentido do verbo referiram, referiram à chuva, com preposição. Como é que chama esse objeto quando tem preposição? Ele é indireto, né? Objeto indireto quando tem preposição. Belezinha? Show? A F. Esta é a casa onde vivi durante algum tempo. Galera, o onde, já anota aí no seu post-it. O onde, ele sempre vai ser o quê? O que que o onde retoma? Lugar, não é? Tem uma casa ali, você coloca a casa vivi durante algum tempo. Ou vivi na casa durante algum tempo, certo? O onde sempre retoma lugar. Então, o onde sempre vai ser adjunto adverbial de lugar, tá? Ele sempre vai ser um adjunto adverbial. Ok? Ah, o em que também, tá? Não só o onde, o em que também. Beleza? Essas palavrinhas que retomam lugar sempre são adjuntos adverbiais. Ok? Onde e em que. Já põe na sua colinha aí. Beleza. Galera, o G. O amor de que necessitamos é o amor verdadeiro e universal. Lembra que eu falei do a que ou do de que? É só você ver o que vem na frente. Se você colocar do amor no lugar de que, né? Do amor necessitamos, ou necessitamos de amor, do amor, você vai ver que completa o sentido do verbo necessitamos, necessitamos de quê? Né? Com o de, com preposição. Quando completa o sentido do verbo necessitamos aí com preposição, como é que chama esse objeto que tem preposição mesmo? Já que teve um ali em cima no aqui, né? Objeto indireto. Muito bem, gente, muito bem. Isso aí. H. Admiro o grande homem que você é. O que está retomando o homem? Ou grande homem. Se você colocar grande homem você é, ou você é um grande homem, esse homem aí, esse grande homem, é o predicativo do você, não é? É a qualidade do sujeito você. Quando a gente tem o sujeito e o verbo de ligação, no caso é aí, o complemento que vem à frente a gente chama de predicativo do sujeito, é uma característica do você, né? Se você colocar grande homem no lugar do que, fica grande homem você é. Se você inverter a ordem, fica você é grande homem, certo? Então, o grande homem seria a característica do você, ou seja, é o predicativo do sujeito. Certo? E a J para acabar. Este é o jornal Porque Fui Homenageado. Galera, quando tem esse porquê, a gente chama isso de agente da passiva. Por quê? O sujeito aí está sofrendo a ação, né? Você coloca ali,
Se você colocar o jornal no lugar do que, fica por jornal fui homenageado, ou pelo jornal fui homenageado. Eu sofro a ação de ser homenageado. Quando o sujeito sofre a ação, sempre tem alguém que faz essa ação com ele. Então, eu sofri a ação de ser homenageado. Quem que me homenageou? Quem que fez homenagem para mim? O jornal. Então, quando o sujeito está sofrendo, é um sujeito paciente, quem faz a ação para ele, no caso aí a homenagem, a gente chama de agente da passiva, tá? Então, a gente chama de agente da passiva. Digam, você colocou agente da passiva na prova? Não, tá? Eu coloquei uns mais tranquilos, assim, eu acho. Tomara. Assim espero. Tá bom? Beleza? Então vamos para 8. Galera, assinale a opção onde o termo grifado não é um pronome relativo. E aí, gente, eu já deixei a dica lá embaixo, né? Já fica a dica para vocês. Como é que você sabe que o que, né, é um pronome relativo? Aí não tá grifado, mas é o que, tá? É a palavrinha que. Lógico, né? Pronome relativo, então vocês já imaginaram, né, que era o que. Beleza? Galera, em qual deles o que não é pronome relativo? Tenta trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, para saber se é pronome relativo. Na primeira opção, eu encontrei um homem o qual andava sem destino. Dá certo? Dá. É pronome relativo. Na segunda, não consigo acreditar nisso. As quais, a taxa, o qual, a taxa, a qual, a taxa, tá? Não dá. Então já sabe qual é a resposta. Vamos ver, só ver o próximo. O maior poeta brasileiro sonhou com uma canção a qual pudesse acordar os homens. Dá, né? A única que não tem como aí, não é pronome relativo, é a segunda. E aí vai ser uma conjunção, tá, gente? Vai ser uma conjunção. Tudo bem? Nove. Você vai usar E para as orações adjetivas explicativas, E de explicativa, e R para as orações adjetivas restritivas. Digam, como é que eu faço para saber? O que a gente olha para ver a diferença de uma para outra? A gente olha para a vírgula. Digam, quando não tem vírgula, é restritiva. Quando tem vírgula, explicativa. Então, a primeira. Aqui há brinquedos que fascinam. Os quais fascinam. Tem vírgula? Então, ela é o quê? Restritiva. A outra. Aplaudimos o cantor que foi premiado. Tem vírgula? Quando tem vírgula, é explicativa. A segunda. A casa onde nasci foi reformada. Tem vírgula? Então, é explicativa. Toda vez que é explicativa tem vírgula. Toda vez que é restritiva não tem. O pianista que era francês chegou ao Brasil. Tem vírgula? Então, é explicativa. Show? Marcou tudo certinho aí? Quem está acertando tudo vai bagaçar na prova. Quem está errando tudo precisa estudar? Ainda tem 2 dias aí para estudar, hein? Vamos lá. E chegamos à grande finale, a última questão. Olha lá. Considere o período inicial do anúncio. Saiba tudo sobre o homem que começou com essa história de conquistar o mundo. Identifique e classifique a segunda oração do período. Onde é que a gente separa mesmo para saber qual é a segunda oração? Onde é que a gente vai separar isso? A gente vai lá no que. Isso, quase sempre é lá. Então, a primeira oração é saiba tudo que o homem, saiba tudo sobre o homem, é a primeira. Ele quer saber qual é a segunda e como ela se classifica. A segunda é que começou com essa história de conquistar o mundo. Ela se classifica ou como subordinada adjetiva restritiva ou explicativa. Basta você ver se tem vírgula ou não. Tem vírgula antes do quê? Tem uma vírgula aí? Não. Se não tem vírgula, ela é restritiva. O que eu estou querendo dizer aí, gente? Eu estou querendo dizer que tem um homem específico entre vários homens que começou com essa história de conquistar o mundo, certo? Então, um específico dentro de uma série de homens que teve essa atitude aí. A minha intenção é especificar, restringir, certo? Aí a B, ele fala assim, imagine que o redator do anúncio tivesse escrito do mesmo jeito, só que com vírgula, né? Saiba tudo sobre o homem que começou com essa história de conquistar o mundo, só que com a vírgula ali. Em que esse período, né, se difere do original? Se ele tivesse com vírgula, qual que é a diferença agora? É explicativa, e aí muda o sentido, né?
Então, com a vírgula, a segunda oração se torna explicativa, e aí o sentido é diferente. Quando é restritiva, um homem entre todos começou com essa história de conquistar o mundo. Agora que é explicativa, todos são. Não é só um. A minha intenção não é restringir, né? Então, se fosse explicativa, se fosse com vírgula, todos os homens, né, começaram com essa história de conquistar o mundo, tá? Seria tipo o ser humano que começou com essa história de conquistar o mundo. Tudo bem? Todos eles. Entendido? Todo mundo vai lembrar disso, galera? Sem vírgula restritiva, com vírgula explicativa. A hora que for deitar na cama hoje, fica lá. Sem vírgula restritiva, com vírgula explicativa, com vírgula explicativa, com vírgula explicativa, com vírgula explicativa. Beleza? Show? Então é isso, galera. Espero que tenham entendido, espero que tenham acertado tudo aí, tá? Quem não acertou muito, estuda um pouco, tá? E só lembrando que ainda tem pronome demonstrativo na prova, tá? Nos plantões a gente conversa um pouquinho mais. Temos mais 2 aulas de revisão antes da prova de quarta, né? E aí a gente vai conversando. Belezinha? Qualquer dúvida, chama o prof. Um abraço, um beijo, boa semana para todo mundo aí. Até mais. Tchau, tchau.